A primeira área da física que a gente vai estudar, que a gente estuda, é a cinemática. Vocês provavelmente já viram, né, no ano passado, alguém, mas quem não viu também, a gente está vendo agora, eu estou considerando, né, que, né, é como se fosse quase poucas noções, né, mas vamos lá, tá? Então acompanha comigo aqui. A cinemática é a área da física que irá descrever com equações e funções o movimento dos objetos. Os objetos na vida real não são pontos, né? Você tem, por exemplo, o teu braço, né? O teu corpo, né? Você tem o teu braço, tem a tua perna, né? Não é um ponto, né? Mas, no entanto, para simplificar, sempre iremos considerar na cinemática os objetos como um ponto matemático. Então, sempre um ponto. Apesar da gente desenhar, às vezes eu fazer um desenho, né, de uma pessoa ou de um carrinho, ou um bloquinho, a gente sempre vai trabalhar com pontos, tá? Então, antes de descrever o movimento, precisamos falar sobre alguns conceitos iniciais, que são eles: referencial, movimento e repouso, posição e deslocamento, tá? Bom, então vamos lá, o que que é referencial, tá? Então chamamos de referencial tudo aquilo que tem a função de observar, medir o fenômeno físico. Por exemplo, no desenho abaixo, o ponto 1 é um referencial, e ele está medindo as distâncias das carteiras de uma sala de aula até aquele ponto, né? Então veja aqui né, digamos que aqui fosse a sala de aula, né, e as carteiras aqui, né? O referencial ele vai estar medindo a distância, né? Geralmente distância, né, posição, a gente sempre marca com um vetor, né, com essa flechinha, né, com essa flechinha aqui, beleza? Então o referencial 1 é um referencial, né? É um local onde a gente vai estar medindo, tá? Temos também um outro referencial, o 2, que também está medindo a posição dos objetos até ele. Então eu posso ter infinitos referenciais, infinitos, incontáveis referenciais, tá? E eles vão fazer o que que um referencial faz? Ele sempre mede o fenômeno físico, tá? Sempre vai medir o fenômeno físico, ok? Por exemplo, né? Nesse caso aqui, né, os referenciais estão medindo as posições. Mas, por exemplo, quando eu vou medir a minha massa numa balança da, 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 da farmácia, por exemplo, a balança é o referencial, né? É ela quem está medindo. Então, eu tenho que levar em conta o referencial, beleza? Eu tenho que saber qual referencial que é, se esse referencial está se movimentando em relação ao outro, se não está, se existe movimento entre o que está sendo medido e o referencial, entendeu? Então, eu sempre tenho que começar a levar em conta esse tipo de coisa, beleza? Então, o referencial é isso. E tudo na física, a gente faz em relação a um referencial, tá? Sempre assim, beleza? O referencial, ele pode medir também o tempo, ele pode medir a força, né? Todas as grandezas da física são medidas por referenciais, beleza? Tá, pessoal? Então, se eu fosse escrever uma coisa importante no caderno de vocês, escrevam isso sobre referencial, tá? Que todas as grandezas na física são medidas por referenciais, beleza? E referencial é aquilo que mede, né? Então, essa é a ideia, beleza? Você tem uma balança para utilizar no referencial, você tem uma fita métrica, você tem um relógio, você tem um dinamômetro, né? Você tem um termômetro em cada um dos referenciais, beleza? Então, em resumo, um referencial é aquilo que está medindo, tá? Agora, movimento e repouso, né? E eu preciso falar de referencial primeiro, né, para falar sobre o movimento, ué, que aconteceu? Para falar sobre movimento e repouso, tá? Eu preciso falar de referencial, né? Vocês vão ver o porquê, tá? Então, o conceito de movimento e repouso no dia a dia é bastante utilizado. No entanto, quando trabalhamos essa palavra na física, ela possui algumas peculiaridades, tá? Para estudarmos, para estudarmos movimento e repouso, iremos utilizar o que aprendemos sobre referencial, tá? Então, no dia a dia, né, pessoal, a gente fala sobre movimento e repouso de uma maneira bastante livre, né? Sem nenhuma preocupação com referencial, né? Por exemplo, ninguém
ninguém fala, né? Vai estar observando os carros numa rodovia, por exemplo, ninguém em sã consciência fala que aqueles carros estão parados, né? E vocês vão ver que eles podem estar parados, mas em relação a um certo referencial, né? Tem que escolher um referencial para dizer que aqueles carros estão parados. Claro que quando você está observando, você tá ali, né, encostado na rua, né, na rodovia, ele está vendo os carros passarem, né? ah, os carros em relação a você estão em movimento, né? E vocês vão ver o porquê, tá? Então vamos analisar, agora olhando aqui para o texto de novo, né? Vamos analisar o caminhar de uma pessoa na rua. Vamos supor que às 11 horas e 23 minutos a pessoa está na posição como na figura abaixo, né? Então aqui ah, você tem uma casa, você tem uma árvore, você tem um prédio, né? Veja que o professor de física tranquilamente poderia dar aula de artes, né? O professor entende de tudo, de todas as técnicas aí, né? Tá. Então podemos inventar, supor que existe um referencial próximo à casa da esquerda, né? Essa casa aqui, tá? E vamos chamá-lo de 1, tá? Beleza? Então o referencial, pessoal, a gente sempre vai colocar como um ponto, colocar, né, como uma letra, né, para numerar, né? Enfim, né? E bom, e nesse caso, esse referencial, ele vai estar medindo a posição da pessoa, porque, claro, eu estou querendo falar aqui sobre o movimento, né? Então, eu vou falar sobre a posição da pessoa. Então, o referencial vai estar medindo isso, a posição dela. E eu sempre vou representar a posição do meu objeto, né, até o meu referencial, por uma flecha. E talvez vocês já conheçam, né, essa flecha aqui como o nome de vetor, né? Não Vitor, é vetor, né? Então, como vetor. Então, essa flecha aqui, na verdade, ela é posição. Beleza? É a posição da pessoa até em relação a esse referencial. Ok? Beleza. Aí, às 11 horas e 30 minutos, tá? A pessoa andou mais um pouquinho e foi parar mais próximo do prédio, né? Veja que agora, se eu for marcar a posição dessa pessoa em relação ao meu referencial 1 aqui, né? Em relação a esse meu referencial 1 aqui, tá? Agora, o vetor, né, a flecha que marca a posição dessa pessoa mudou. Veja que ela cresceu de tamanho e tudo mais, né? Ó, antes era assim, agora ficou desse jeito aqui, passou para cá, tá? Então, agora ficou uma nova flecha, um novo vetor, posição, ok? Então, perceba que de um instante para outro, das 11 horas e 23 minutos, faltou escrever errado aqui, deixa eu só corrigir. A posição flecha mudou, ficou diferente, né? A posição da pessoa mudou em relação ao referencial 1. Quando isso ocorre, dizemos que o objeto está em movimento, e neste caso, em relação ao referencial 1, tá? Então veja, ó, pessoal, essa pessoa aqui, tá? Em relação a este referencial aqui, né? Das 11h23 para as 11 horas e 30 minutos, ela se movimentou. Ela estava em movimento nesse processo, entre esse tempo. Isso em relação ao referencial 1, que a gente inventou aqui, que era esse referencial próximo à casa. Eu poderia ter colocado qualquer ponto aqui, mas eu quis colocar um ponto, né, sempre na mesma direção do movimento da pessoa, né, porque a pessoa vai se movimentar nesse sentido aqui, né, nesse sentido aqui. Então, eu vou colocar um referencial aqui também, nesse sentido, para facilitar, né? Beleza? Agora tudo bem, tá? Então, ok. Isso é a definição de movimento. Quando a posição da pessoa varia em relação a um referencial, a pessoa se movimentou. Essa é a definição de movimento na física. Não é a definição de quem está fazendo esforço ou de quem não sei o quê. É essa a definição. Essa é a definição mais clara, né? Mais precisa de movimento é isso. Se a pessoa mudou a sua posição em relação a um referencial, essa pessoa se movimentou. Beleza? Agora tudo bem. Agora eu vou escolher um outro referencial. Agora eu vou escolher o nosso não sei o que, americano atômico tailandês aqui, né? Nosso cachorrinho, Pitoco, tá? Agora o Pitoco vai ser o nosso referencial, tá? Então veja, qual que é a posição da pessoa em relação ao Pitoco às 11 horas e 23 minutos, né? É dada por essa flechinha aqui, né? Beleza. E qual que é a posição da pessoa em relação ao pitoco às 11 horas e 30? Veja que é a mesma flechinha, não mudou, né? Nesse caso aqui. Eles continuaram juntos, né? Continuaram andando juntos. A flechinha não mudou,
né? Então, se a flechinha, se o vetor posição, se isso aqui não mudou, foi o mesmo, continua a mesma coisa, né? Então, perceba que a flecha da pessoa não muda em relação ao referencial 2. Portanto, ela está em repouso em relação ao referencial 2. Então, um objeto pode estar em movimento e em repouso ao mesmo tempo, porém, em relação a referenciais diferentes. Isso é verdade, tá? Então, a partir daí, pessoal, a gente vem aquela famosa frase: o movimento é relativo. Por que relativo? Porque depende, né? A gente não utiliza, às vezes, assim, a opinião sobre o gosto da comida é relativo. Depende da pessoa, depende do paladar da pessoa. É exatamente essa a ideia, quando a gente fala que o movimento é relativo, tá? Porque depende do referencial, depende de quem está observando aquele movimento, né? Tá? Por que que às vezes a gente muda de referencial? Igual por exemplo, né? Por que que quando eu sofri o acidente de moto, né? Por que que não foi tão perigoso assim, né? Porque o carro que me atingiu, né? Ele estava andando no mesmo sentido que eu estava andando. Então a velocidade dela em relação a mim, ó, o movimento dela em relação a mim não era tão rápido assim, né? Como se eu tivesse parado e ela tivesse e o carro tivesse batido em mim, entendeu? Então é essa a importância dos referenciais. Então perceba que a flecha, veja o que acaba de ocorrer. Um objeto pode estar em movimento e em repouso ao mesmo tempo, só basta trocar o referencial. No dia a dia, ninguém seria louco em dizer que a pessoa está em repouso, já que é ela que está realizando esforço, né? A gente associa muito, né, do senso comum o movimento ao esforço, né? Então vamos fazer algumas atividades abaixo, papai, e a gente vai preencher aqui que se está em movimento ou em repouso. Então a gente vai preencher essas lacunas aqui com a palavra movimento ou repouso, tá? Então vamos lá. Uma pessoa andando na rua está em movimento ou repouso em relação a um poste. Vamos pensar, vamos imaginar a situação mais comum disso acontecer. Uma pessoa andando na rua está em tananã, em relação a um poste. Está em movimento, ok? O poste em relação a uma pessoa na rua que está andando está em movimento ou pessoa Repouso. ou repouso? Repouso. Repouso. Em relação à pessoa que está andando na rua. Ah, entendi. Digamos que tenha uma flechinha saindo da pessoa e indo até o poste, num certo momento. Aí a pessoa anda, se esforça um pouco ali, né, para andar, e você faz de novo esse desenho da pessoa, uma flechinha saindo da pessoa até o poste. Essa flechinha muda? Muda. Concorda? Concordo. Sim. E se mudou, então o poste está em movimento em relação movimento em relação à pessoa. Né? Vamos fazer um desenho aqui rapidinho. Né? Por exemplo, a pessoa, tá aqui o poste. Né? Tá saindo a flechinha daqui para cá. Beleza? Aí, num outro momento, a pessoa tá aqui. E agora tá assim a flechinha. Mudou, né? A pessoa andou um pouco, né? Mudou a flecha, não mudou? Então, o poste está em movimento em relação à pessoa. É estranho, né? É estranho. Mas, É, estranho, cara. né? Em relação à pessoa, o poste está em movimento. É que a gente utiliza a palavra movimento, né? Para para quem está fazendo esforço, né? E o poste não é nenhuma coisa viva, né? Como é que ele pode estar em movimento? Se fosse um pássaro, aí tudo bem, né? Mas o poste É, não é nenhuma coisa viva, né? É estranho, mas, né? É uma questão, por exemplo, que pode cair em vestibulares, né? Pode ser cobrado, tá? Agora vamos lá.
Dois carros andando com a mesma velocidade, né, lado a lado na rua, estão em movimento ou repouso em relação um ao outro? Então, eles estão... Repouso? Exatamente. Eles estão em repouso, porque eles estão andando com a mesma velocidade, né? Por exemplo, se os dois estiverem aos 80 quilômetros por hora, pode ser um atrás do outro, um do lado do outro, pode ser, não importa, um na frente do outro, né? Mas enfim, né? Não importa, né? Mas se eles estão andando com a mesma velocidade, né? Com a mesma rapidez, ali, com o mesmo esforço, né? Num certo momento, vai sair a flecha de um para o outro carro. Passou um certo ponto, essa flecha não vai mudar. Esse vetor, né, o vetor posição, né, essa flechinha, não vai mudar. Então, está em repouso. Mesmo, só que um carro em relação ao outro carro. Tá? Eu estou fazendo essa análise. Não estou falando dos carros em relação ao chão, à terra, à estrada, né? Beleza? Você, em relação ao chão de onde está, em relação ao chão, está em... Deixa eu escrever errado aqui. Em relação ao chão, está em... E aí, pessoal? Você agora, você está parado aí em relação ao chão ou você está em movimento? Né? E aí preenche aqui, Movimento. Acredito né? que esteja em movimento. Em relação ao chão? Eu acho que é repouso. Ó, vamos ver. Vamos pegar agora eu, professor. Eu tô aqui agora. Em relação ao chão que eu tô pisando. Eu tô parado ou eu tô em movimento? Em relação ao chão, eu acho que você tá parado. Eu tô parado, né? Até uma situação simples dessa, né? Pode parecer que é pegadinha, mas não é, né? Que veja, se eu pegar qualquer ponto aqui do chão e fazer um vetor, digamos aqui no meu peito, passar um certo tempo e fazer esse desenho de novo, não vai mudar essa flechinha. Então eu estou parado, né? Então você, em relação ao chão, está em repouso. Ok? Agora você, em relação ao sol, está em movimento ou em repouso? O sol não consegue nem te enxergar. Não, mas não precisa. Não precisa enxergar, né? Sei lá, o sol ele se movimenta, ele não tá parado. Não, na verdade o sol não se movimenta, é a Terra. Mas Aí que tá. Em relação a quem? O Sol se movimenta em relação à Terra. A Terra se movimenta em relação ao Sol. Porque se a gente lembrar da ideia de movimento e repouso, o critério é saber se a flechinha mudou. Se não mudou, é repouso. Se muda, está em movimento. Por exemplo, se eu quero saber a posição do Sol em relação à Terra, eu pego... Qual que é o meu referencial? Ó, em relação à Terra. O meu referencial é a Terra. Então, a flechinha vai sair da Terra e vai para o Sol. Agora, se eu quero saber se a Terra está em movimento em relação ao Sol. Veja, em relação ao Sol. Então, o meu referencial agora é o Sol. Então, a flechinha vai sair do Sol e vai até a Terra. Né? Então, veja, você em relação ao Sol. Então, agora, em relação ao Sol. Então, o referencial é o Sol. Então, sai de lá, uma flechinha, e vem até aqui em mim. E eu me movimento, né? Porque eu estou me movimentando junto com a Terra e a Terra também está se movimentando em relação ao Sol. Então, você em relação ao Sol está em movimento. O Sol em relação a você está em movimento. Porque a mesma flecha que sai do Sol e vem até mim é a mesma tem a mesma direção que a flecha que sai de mim e vai ao Sol, só que no sentido contrário, né? Beleza? Então, mas a flecha sempre vai mudar, tá? Então, essa atividade é uma atividade de brincadeira para a gente poder ver o quão estranho, né, acaba sendo esse conceito de movimento e repouso na física, né? A gente utiliza essas ideias
tranquilamente no dia a dia, mas na física é sempre em relação ao referencial, então tem que tomar cuidado com isso, beleza? Então daí que vem a frase, né, o movimento é relativo, porque é sempre em relação ao referencial, tá? Ó, perceba uma coisa, ó. Uma pessoa está andando na rua, está em movimento em relação a um poste. O poste em relação à pessoa está em movimento. É sempre casadinho, né? Se eu estou em movimento em relação ao referencial, o referencial está em movimento em relação a mim. Esse referencial aí tem em movimento em relação a mim. Se eu estou em movimento em relação ao carro na rua, o carro na rua está em movimento em relação a mim. É sempre junto, tá? Então, agora a gente vai tentar quantificar, a gente vai começar a transformar em números, né? Essa ideia de movimento e repouso, tá? Então, para passarmos a quantificar o estado de movimento e repouso, criou-se os conceitos de posição e deslocamento, tá? Vamos fazer dois desenhos, não, né? Dois desenhos mais simples dessa vez, né? Então, não vou desenhar lá o prédio, uma pessoa, né? Então, eu vou desenhar um ponto aqui, né? Vou desenhar uma bolinha, né? Um ponto, né? Claro, um ponto não tem uma dimensão, eu só estou fazendo uma bolinha aqui, né? Beleza? Então, veja, essa bolinha, ela estava na posição 8 metros, né? Veja que essa seta aqui que eu estou desenhando aqui, ó, ela é o meu referencial, né? Aqui está o zero do meu referencial, né? Esse referencial, ele está tendo aqui, ele tem uma régua, né? Essa régua está medida em metros, tá? E ela tem cronômetro também, né? Marcando o tempo, né? Marcando o tempo. E veja que o tempo aqui está marcando, tá 10 segundos lá no relógio, só isso, né? Beleza. Então, aí, quando o tempo passa para 14 segundos, por exemplo, né? A posição desse objeto aqui foi para 16, tá vendo? Foi para 16 metros, beleza? Foi para 16 metros, né? Então vamos só já utilizar, né, a ideia aqui de movimento, né? Veja, essa bolinha aqui se movimentou, né? Em relação ao nosso referencial aqui, né? Porque veja, quando estava em 10 segundos, né? A flechinha marcando a posição do objeto era esse. Quando foi para 14 segundos, a flechinha era esse aqui. Beleza? Tá? Então se movimentou. Essa partícula aqui se movimentou. Tá? Então, no desenho acima, temos um objeto que inicialmente está na posição 8 metros e o relógio do referencial marca 10 segundos. E no desenho abaixo deste, o objeto está na posição 16 metros e o relógio marca 14 segundos. Tá? Então, matematicamente, pessoal, nós escrevemos esses valores, né, da seguinte forma, tá? Desse jeito aqui, tá? Então, a gente escreve assim, ó, SI igual a 8 metros, que é a posição inicial, tá? SF, 16 metros, é a posição final, tá? O tempo inicial, 10 segundos, tempo inicial, e o TF, que é tempo final, 14 segundos, tá? Então, esse índice I aqui, ó, por enquanto, ele está representando inicial, e esse índice F aqui, ele está representando final. Então, ok, então isso aqui é a ideia de posição e marcar a posição e marcar o tempo, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, agora o que é deslocamento? Beleza? O que é deslocamento? A diferença entre as posições finais e iniciais é chamada de deslocamento. Podemos representar o deslocamento pela letra D, somente, né? Podemos representar o deslocamento pela letra D somente, ou pelo símbolo delta maiúsculo seguido do S, né? Esse delta aqui não é o delta lá da matemática, lá da Bhaskara, tá? É só um símbolo que indica que eu estou fazendo a diferença da grandeza que está escrita depois do delta. Então, se é delta S, eu estou fazendo o espaço final menos o espaço inicial, ou, né, a posição final menos a posição inicial, né? Se eu estou fazendo o ΔT, se eu escrevo ΔT, isso aqui, aquilo dali está indicando que é o tempo final menos o tempo inicial, tá?
Beleza? Mais para frente, né, vai aparecer lá o ΔQ, que é o Q é a quantidade de movimento, né? Então, ΔQ é a variação da quantidade de movimento. Beleza? É isso aqui que está escrito nessa observação, tá? Então, podemos desenhar o vetor deslocamento flecha, né? Qual que vai ser esse vetor? O vetor de deslocamento vai ser esse aqui, né? Vai mostrar vai ligar o caminho inicial ao caminho final, né? A posição inicial à posição final. Então veja, a posição inicial era essa flechinha aqui, né? A posição final era essa flechinha aqui, beleza? Então o meu vetor de deslocamento, ó, vai ser esse aqui, né? Vai ser a flechinha que vai sair aqui do final, né? Do 8 e vai até o 16, beleza? Né? Veja que o tamanho da posição final menos o tamanho dessa posição final, da posição inicial, vai dar o valor do deslocamento, né? Então, veja, o valor do comprimento, né, daquele vetor ali, daquela flechinha, o valor do deslocamento é sempre a posição final menos a posição inicial. Então, o ΔS é sempre a posição final menos a posição inicial. Então, nesse caso aqui, ó, se eu fosse calcular o deslocamento, né, deste exemplo, seria 16 menos 8, né, que daria 8, tá? Daria 8 metros, beleza? Podemos calcular também o ΔT, que é a variação de tempo, que neste caso seria 14 menos 10, tá? Seria 14 menos 10. Então, ΔT igual ao tempo final, né, menos o tempo inicial, 14 menos 10, tá? Beleza? Então, a gente vai calcular aqui agora, né, alguns exemplos de deslocamento, tá bom, pessoal? Calcule o deslocamento de cada uma das situações abaixo, né? Posição inicial 100 metros, posição final 210 metros. Então, o deslocamento vai ser o quê? 210 menos 100, que dá 110, né? 110 o quê? Metros. Posição inicial 210, posição final 20. Então, o ΔS agora vai ser o quê? 20, que é a posição final, menos 210. 20 menos 210 dá menos 190, né? Não, negativo, beleza? Agora aqui, posição final. Deixa eu apagar aqui. Vou ganhar aqui. Tá. Ó, posição inicial 300 metros. O objeto passa pela posição 450 e retorna à posição final de 300 metros. Então, veja, o deslocamento, a posição final qual que é? 300. E qual que é a posição inicial? 300 também. 300 menos 300 dá 0. Então, apesar do objeto ter se movimentado, ido para cima, para baixo, papapá, ele iniciou e terminou na mesma posição. Então, o deslocamento foi 0. Então, 300 menos 300 dá 0. Então, nesse caso, o deslocamento é 0.